como eu invisto em fundos imobiliários, como está a minha carteira e quanto eu ganho de fundos imobiliários. Esse é o vídeo de hoje, tá certo? Vou compartilhar com você como é que eu invisto, como é que eu faço a distribuição dos meus fundos imobiliários, quais são os percentuais e quanto eu ganho aqui. Eu trouxe uma planilha que eu vou compartilhar contigo, tá certo? Mas existe um jeito certo de investir em fundos imobiliários? Não, existe o jeito certo para você como seu perfil de investidor, tá certo? Quantos por cento eu devo investir em fundos imobiliários do meu patrimônio? Não sei, isso você tem que saber, tá certo? Eu, André, invisto cerca de 12,5% dos meus investimentos em fundos imobiliários buscando uma renda mensal, tá certo? Mas como é que eu faço? É aí que nós vamos falar nesse vídeo, fica até o final. E antes de começar aqui esse vídeo, eu quero que você aproveite e me ajude. Curta o botão que está aqui ou aqui, tá certo? Se inscreva no canal e ative as notificações que você me ajuda demais. Não vai tomar muito seu tempo. Tô aqui compartilhando todas as minhas estratégias com você, só te peço isso em troca, meu amigo. Já me ajuda demais, tá certo? Olha, não é só você que me pergunta como investir em fundos imobiliários. Eu tenho muitos amigos que me ligam também, André, quero investir em fundos imobiliários, mas eu quero dividendo alto. O que tá pagando mais? E aí eu falo, calma, muita calma nessa hora. Tá certo? Sim, os fundos de papel estão pagando muito mais. Por quê? Nós temos o IGPM em alta, a taxa Selic subiu pra caramba, tá certo? Então, os CRIs estão pagando muito bem. Nós temos aí fundos imobiliários pagando quase 20% ao ano, até mais, tá bom? E lembrando que são isentos de imposto de renda. Agora, você deve consolidar todos os seus investimentos em fundos imobiliários pensando em dividendos, em receber mais dividendos? Na minha opinião, não. Você deve sim ter uma carteira diversificada entre bons papéis e bons fundos de tijolo, que são os imóveis físicos, tá certo? Por quê? Neste momento, por exemplo, nós temos aí fundos de papéis pagando mais em dividendos e fundos de tijolo pagando menos, porém muitos pagando bem também. Só que os fundos de papel, por exemplo, eles já estão com seu preço justo ou até um pouco caro. A maior parte dos fundos de tijolo estão baratos, porque a pandemia fez com que os fundos de tijolo despencassem, tá certo? Shopping caiu pra caramba, lajes corporativas caiu pra caramba, porque as pessoas não estavam frequentando shopping, não estavam indo trabalhar, então os aluguéis chegaram até ficar a zero. O administrador dos fundos teve que fazer uma negociação aí com os inquilinos. Opa, tá todo mundo parado, pandemia, fica aí 2, 3 meses sem me pagar aluguel. E eu que sou cotista também não recebo. Os fundos imobiliários, o preço deles caíram pra caramba e ainda alguns estão muito baratos. Trouxe alguns exemplos aqui pra você. Eu separei alguns fundos imobiliários de papel e alguns de tijolo que eu gosto e trouxe aqui pra você o percentual aí do último ano. Lembrando que rentabilidade paga no passado não garante o futuro, tá? Mas a gente vai ter uma média aqui, geralmente costuma ser uma média próxima entre os anos, tá certo? Caso não aconteça nenhuma loucura igual uma pandemia. Bom, vamos lá, ó. O DEVA11, que é um fundo de papel que eu gosto muito, ele pagou aí 1,34% ao mês livre de imposto de renda nos últimos 12 meses. O HCTR pagou 1,39% livre de imposto de renda ao mês. E aí agora eu coloquei 3 fundos imobiliários aqui na tabelinha pra gente fazer um comparativo entre 3 fundos de papel que eu gosto, tá? Então olha lá, se a gente olhar o dividend yield do DEVA11, nos últimos 12 meses pagou 16,12%, o HCTR pagou 16,79% e o IRDM, que é um dos queridinhos aí da bolsa, pagou 13,30%. Agora vamos dar uma olhada no preço sobre valor patrimonial, tá certo? Olha lá, o DEVA11 está com 1,06%, o HCTR com 1,08% e o IRDM com 1,10%. Isso mostra o quê? Lembrando, PVP acima de 1 significa que já está um pouco mais caro, tá certo? 1,05 é muito caro, André? Não, 1,05 ok, aceitável, tá? Acima de 1,10 eu já começo a achar que já está um pouco caro, então eu seguro um pouco essa questão, tá? No caso dos fundos imobiliários de papel, você vai ver que a maioria já está acima de 1. Por quê? Porque eles foram muito procurados pelos investidores nos últimos meses, porque estão pagando percentuais altíssimos aí ao mês de rendimentos. E agora observe os fundos de tijolo. Trouxe aqui alguns que eu gosto, tá? O HGRE, que é um fundo de lajes maravilhoso, ele está pagando 0,68% ao mês livre de imposto de renda. Nós temos também o BCFF11, que é um FOF, tá? Trouxe aqui porque ele é muito conhecido. Eu não gosto de FOFs, tá? Eu trouxe aqui porque é um dos maiores fundos da bolsa.
0,68% também livre de imposto de renda é o que ele pagou aí nos últimos meses. E aí eu trouxe 5 fundos de tijolo para a gente comparar aqui de diversos setores, quanto que está o PVP, quanto que está o dividendo desses fundos, tá? Olha como esses fundos estão pagando um pouco menos do que o papel. O papel está pagando ali 15% ao ano em média, os tijolos estão pagando em torno de 8% em média, tá? É quase metade do rendimento. Porém, a chance de valorização das cotas do fundo de tijolo também estão mais atrativas porque os fundos estão baratos. Nós vamos ver agora, se liga nessa tabela. Então olha lá, o HGRE pagou 8,11% de dividendos aí nos últimos 12 meses, tá? E tem um PVP de 0,82, ou seja, está quase 20% de desconto aí frente aos seus imóveis. O BCFF11, ele pagou 8,26% de dividend yield nos últimos meses e está com 0,94 de PV sobre VP. O KNRI, que é um fundo que eu gosto muito tradicional, pagou aí um dividendo de 6,53, mas está barato, está 15% mais barato, com um PVP em 0,85. XPLG, que é um fundo maravilhoso de logística de galpões, pagou 7,35% nos últimos 12 meses e tem um PVP de 0,91. E o XPML, que é um fundo conhecidíssimo de shopping, pagou 5,98% de dividendo nos últimos 12 meses. E observação, esses fundos de tijolo estão com um percentual abaixo de dividendos até do que o normal, tá? Porque nós tivemos a pandemia. Então esses fundos apanharam muito, tiveram que pagar menos dividendos. Agora, com a normalidade voltando, os shoppings lotados, os galpões lotados, esse dividendo deve subir, tá? E nós temos aqui um P sobre VP para o XPML de 0,92. E antes que você me pergunte aonde eu invisto nos meus fundos imobiliários, eu vou deixar aqui o link da minha corretora aqui embaixo. Na Toro Investimentos, você paga 0 para investir em fundos imobiliários. Além do que, você tem toda uma assessoria, você tem contato livre no WhatsApp. Pelo WhatsApp, ali os atendentes te respondem muito mais fácil. Isso você não tem em qualquer corretora, tá certo? O home broker também é muito legal. Então eu vou deixar aqui embaixo, no link aqui, você vai lá, abre tua conta, compra um fundo imobiliário, você já vai ganhar também aí 2 planilhas minhas, organização financeira e rebalanceamento de carteira. Vai lá, abre tua conta, cadastrou teu e-mail lá na abertura, investiu R$5, já ganha automaticamente 2 planilhas do Mestre da Riqueza. Mas como prometido, eu trouxe aqui a minha carteira pessoal, valores, percentuais, tá tudo aqui, tá certo? Então vamos para a tela lá. Olha lá, aproximadamente 10%, como eu falei, 12,5% do meu patrimônio está em fundos imobiliários. Como eu diversifico hoje? Bom, fundos imobiliários híbridos mais lajes, eu separo aqui 24% dos meus investimentos em fundos imobiliários, tá? Em fundos imobiliários. Então eu pego 10, 12% do patrimônio total e aí eu venho quebrando ele através do rebalanceamento de carteira. Vou deixar aqui um card para você também como é que eu faço o rebalanceamento de carteira, tá certo? E digo mais, vou deixar também um card aqui em cima ensinando você a mexer na minha planilha de rebalanceamento de carteira, tá certo? Vou deixar as regrinhas aqui embaixo para você ganhar a planilha. Mas lembre-se, volta um pouquinho o vídeo aí que eu já falei as regras, vou deixar aqui embaixo também. Tá bom? Mas vamos voltar lá. Híbrido e lajes, tá? Eu tenho um total hoje, tá? De fundos imobiliários na minha carteira de R$ 573.876, tá certo? Então olha lá. Híbrido mais lajes eu tenho R$ 142.864, tá? Uma meta que eu tenho ali de 24%. Hoje está em 25%. Shoppings, eu tenho R$ 127.654, atualmente 22,4%, minha meta é ter 23,70%. Vê que ela tá bem justinha ali, todos os percentuais, porque eu faço rebalanceamento de uma forma organizada. Bom, logística, eu tenho atualmente R$ 138.248, atualmente 24,09% da minha carteira de FIs. A minha meta é chegar em 23,70%. De FOFs, como eu falei para vocês, eu não gosto muito. Eu tenho um percentual pequeno e pretendo reduzir ainda mais. Eu tenho 26.212. Atualmente 5% aí aproximadamente da minha carteira está em FOFs. A minha meta é chegar em 3%. Bom, papel eu tenho 138.898, cerca de 24% da minha carteira, sendo que a minha meta é chegar em 26%. Bom, e tá aqui o total, 573.876 é o que eu invisto hoje em fundos imobiliários. E aí eu vou te falar o quanto eu estou ganhando de aluguéis, tá certo? Bom, está aqui o quanto eu recebi de aluguéis aí no último mês, eu não vou passar um a um, senão eu vou ficar
falando que nem um papagaio aqui, está na tela, tá certo? Se quiser, tira um print. Olha lá, eu ganhei R$ 5.113,48 de dividendos aí no último mês. Então, esse total de 573.876 me gerou um dividendo de 5.113. Eu tive aí um percentual livre de imposto de renda de 0,89%. E agora eu quero saber de você. Você faz esse controle da sua carteira? Você já investe em fundos imobiliários? Qual dúvida que você ficou? Comenta aqui embaixo comigo no vídeo, tá certo? Prometo te responder. E bons investimentos, meu amigo.